Você está em busca de um bom emprego? Sabe como se comportar diante de uma entrevista? Sobre o assunto eu vou conversar com a Caroline Mendes. Ela é psicóloga especialista em psicologia organizacional e do trabalho. Bom dia, Caroline. Bom dia, Jaqueline. Para começar, o que é que o candidato deve fazer diante de uma entrevista? É interessante que o candidato, quando convocado para uma entrevista, ele busque conhecer melhor a empresa, né, a qual convidou ele. Busque conhecer sua história, sua missão, sua visão, os valores que a empresa tem, os resultados anuais da empresa, porque isso faz com que ele se sinta mais seguro, né, e tenha maior habilidade e conhecimento para responder as perguntas do entrevistado. Então é ficar preparado, antenado com tudo o que acontece na empresa que ele se dispõe a trabalhar. Isso. É preciso fazer esse estudo prévio, essa preparação psicológica, essa preparação comportamental. Além disso, também tem que ter um cuidado, não é, com a roupa. Como escolher a roupa adequada para uma entrevista, no caso das mulheres, por exemplo? A roupa deve ser de acordo com a vaga a qual ele está concorrendo, né? Ele tem que buscar conhecer o trabalho que ele vai executar previamente, como as pessoas se vestem nessa empresa para que ele se vista adequadamente, né? Caso ele não saiba como as pessoas se vestem na empresa, no geral procure vestir-se com roupas neutras, né? O preto é sempre interessante porque não há erros. As mulheres evitem roupas justas, decotes. Caso optem pela saia abaixo do joelho, né? Os homens, blusa de manga, calça social e sapato fechado. Esse é a vestimenta ideal para participar de uma entrevista de emprego. O que é avaliado na entrevista? Na entrevista é avaliado a postura, né? O comportamento, a expressão verbal, a expressão corporal, porque o corpo fala e diz muito sobre o candidato. Então, a postura deve ser ereta, sempre olhando para o entrevistador, porque isso demonstra interesse pela vaga, interesse pelo que o entrevistador está perguntando. Agora, tem um ponto que é bastante interessante da gente tocar aqui nessa entrevista, Caroline, que é a timidez. Muita gente até tem conhecimento, busca saber sobre a empresa, sobre o órgão, saber tudo sobre o emprego. É uma pessoa que está muito preparada, mas pela timidez, na hora da entrevista, realmente não consegue passar tudo o que sabe. O que fazer nesse momento? É importante, antes de fazer a entrevista, que o candidato se autoconheça, né? Ele identifique aqueles pontos que ele precisa se desenvolver, aqueles pontos que ele tem mais forte, aquelas competências. O candidato identificando sua timidez, ele deve anteriormente trabalhar isso, né? Busque conversar em frente ao espelho, porque a entrevista não é o momento de expor a timidez, é o momento de falar, de se vender, de expor o que tem de melhor, de convencer o entrevistador que ele pode ser o melhor candidato para atender a vaga. Você, enquanto psicóloga, já recebeu diversos casos relacionados à busca de emprego? Isso. Trabalho também com a parte de recrutamento e seleção, com entrevista. E a parte comportamental é algo que nós estamos com bastante problemas. Porque a parte técnica, as pessoas se preparam com as universidades, com os cursos técnicos. Porém, a parte comportamental deixa a desejar. Então, nós, enquanto entrevistadores, recrutadores, temos uma missão também, né, que é contribuir com o desenvolvimento dessas pessoas. Então, ao final da entrevista, quando eu percebo que a pessoa é capacitada, que ela é muito boa, que atenda ao cargo, mas que tem um pequeno probleminha comportamental ou até mesmo as vestimentas, nós damos dicas, passamos feedback e é muito gratificante quando a gente depois encontra essas pessoas e vê que elas aceitaram o feedback que nós passamos e evoluiu. Então, esse é como eu trabalho hoje e eu acho que é o papel do recrutador.
Nós falamos também sobre a timidez, mas tem o outro lado. Tem pessoas que também se expressam bastante, às vezes falam mais do que ouvem na entrevista. Quais são os cuidados nesse momento? Tem que ter bastante cuidado, porque quem faz as perguntas é o entrevistador. Então, ele que conduz a entrevista. Então, o entrevistado tem que ter o cuidado de ponderar, falar pausadamente, ter cuidado com o tom de voz, né? E responder aquilo de forma clara, objetiva, o que foi perguntado, né? Procurar não se estender, falar muito dos seus sentimentos, da vida pessoal. É uma entrevista, não uma terapia. Então, eles têm que ter esse equilíbrio, fazer essa diferença. Para encerrar essa entrevista, aproveite para deixar algumas dicas para o público do Você em Dia. A dica que eu deixo é que o candidato, quando for para a entrevista, ele se prepare antecipadamente, né, psicologicamente, e seja verdadeiro. Porque não adianta ele querer mentir na entrevista, não adianta ele querer driblar o entrevistador, porque um entrevistador experiente, ele percebe isso e a pessoa não passa uma boa imagem para a empresa. Então, sejam verdadeiros, sejam espontâneos e falem sobre você, né? Outra coisa que é essencial é que o candidato procure antes de se inscrever, conhecer a empresa, para que quando ele for participar do processo seletivo, ele vá para atender o cargo que ele sente paixão em trabalhar, que ele goste da empresa. Então é isso que eu passo para os telespectadores. Muito obrigada. Quem está em casa assistindo e tem alguma dúvida, qual o contato? 3022 1180, que é na Humana Desenvolvimento de Pessoas, né? Muito obrigada pela participação em nosso programa e assim a gente encerra o quadro Entrevista.